Olha só, quero convidar você nessa noite para você abrir a sua Bíblia em Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Tiago 1, do verso 1 ao verso 8. E se você puder, vamos ficar em pé para a leitura da palavra, e você pode acompanhar na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui na tela. A palavra de Deus diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa. Você não pode desistir no meio do caminho, tem que completar, tem que ir até o fim. A perseverança tem que ir até o fim, tem que ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos, não é só a alguns, não é a uma elite, mas é a todos, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém, irmãos? Podem se assentar. Olha só, queridos irmãos, nós temos aqui algumas recomendações de Tiago, meio-irmão de Jesus, nessa sua epístola. A carta de Tiago é uma carta muito prática, pragmática, talvez é uma das cartas mais pragmáticas, de todo o Novo Testamento, e ele faz recomendações aqui para as 12 tribos que se encontram na diáspora, os judeus dispersos pelo mundo, e a igreja de Jesus de uma maneira geral, recomendações para mim e para você. E uma das coisas que Tiago, ele fala aqui nesse texto que nós lemos, é o fato, no verso 2, o fato de que nós vamos passar por várias provações. Veja que ele não fala aqui, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, se vocês passarem por provações, se passarem, mas tenham por motivo de grande alegria o fato de que vocês vão enfrentar provações, sofrimentos, aflições. A nova tradução na linguagem de hoje traduz aqui a palavra provações por aflições. Nós vamos passar, meus irmãos, por sofrimentos, por aflições nas nossas vidas. Isso é um fato. E é curioso aqui que ele usa a expressão fato. Isso é um fato. Não é algo que talvez aconteça, mas é uma realidade que vem sobre todos nós. E aí ele fala aqui que uma das coisas que eu e você, que nós mais precisamos nos períodos de provações, no fato das aflições que nós enfrentamos na vida, uma das coisas que nós mais precisamos, meus irmãos, é que nós precisamos buscar com constância, sem sermos inconstantes, e buscar com fé, é sabedoria. Quando ele fala aqui das aflições, ele fala tem de motivo, por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que essa provação da fé, uma vez que essa provação da fé, esse teste, essa prova, você seja aprovado nesse Enem espiritual, vai produzir bênçãos na sua vida. Ele está falando aqui
de que a possibilidade, nós vamos passar por provações, mas a provação não tem que ser necessariamente uma tragédia. Não tem que ser. Porque de fato, as provações, aflições que a gente lida na vida podem sim produzir coisas muito boas nas nossas vidas. Sofrimentos podem ser muito produtivos. Sofrimentos às vezes podem nos transformar para melhor. E foi quando Israel estava sendo afligido no Egito, e por causa da aflição, está escrito na Bíblia, por causa da aflição eles clamaram a Deus, e Deus enviou Moisés. Por causa dessa aflição, essa aflição fez com que eles se voltassem para o Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o fato de que nós vamos passar por aflições na nossa vida, isso não tem que ser uma tragédia, porque ele fala que, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz, é produtivo, e produz perseverança, produz força. A gente vai se fortalecendo. Como diz o pessoal por aí, você vai ficando casca grossa, não é verdade, irmão? Você vai levando umas aflições da vida e você vai ficando casca grossa, não é verdade? Isso vai te fortalecendo, vai te dando firmeza, produz coisas boas. Mas para isso acontecer, a gente precisa, nessas horas de aflição, ele está dizendo aqui, vocês precisam de sabedoria. Uma das coisas que a gente mais precisa nesses períodos de aflições, para que a aflição seja produtiva, é responder à aflição com inteligência, com sabedoria. Isso por duas razões. A primeira razão que eu preciso de sabedoria, e ele fala aqui sobre, então peça a Deus, e peça com fé, e peça com constância, busque essa sabedoria com constância. Não pode, eu busco hoje e depois eu não busco, esqueço, ou eu só busco quando eu estou levando chineladas das havaianas da vida, né? Quando a vida vem, está me dando uma chinelada, aí eu vou pegar e vou tentar buscar a sabedoria. Não, busque com constância, não só quando você está sofrendo, mas com constância, porque o inconstante não alcança nada. Então ele encoraja dizendo, olha, vocês precisam buscar sabedoria, e isso por duas razões. A primeira, porque irmãos, na hora da aflição, vou pedir para levantar a mão sim, vamos para o confessionário batista agora. Quem já fez besteira aí na hora do sofrimento? Tomou decisão ruim e piorou as coisas? Se tem uma hora na vida que a gente corre um risco de fazer besteira, é quando? Quando a gente está aflito. A gente fica igual gato assustado. Já viu gato assustado? A gente tinha um gato, já falei isso aqui, eu acho, uma vez. A gente tinha um gato em casa, e o gato às vezes levava um susto, irmão, ele saía batendo nas paredes, assim, pá, pá. O gato é doido, o gato ele vai reto e pá, ele bate nas coisas quando ele está assustado. E às vezes, quando a gente está levando o susto da vida, a gente fica igual o gato assustado, a gente sai tomando umas decisões malucas, aflito, nervoso, precipitado, e não ajuda em nada. Eu estou aflito, estou angustiado, e aí eu tomo decisões que não melhoram as coisas. Por isso Tiago está dizendo aqui, olha, o fato de passarem por aflições, é um fato, irmãos. Essas aflições não precisam ser tragédia, podem se tornar bênçãos na vida, mas para se tornar bênção, produzir algo bom,
Se está faltando sabedoria para você, você tem que fazer o quê? Você tem que começar a buscar sabedoria, para você aprender como responder a esses sofrimentos. Porque eu e você corremos um risco enorme de, na hora da aflição, a gente toma decisões desastradas, impulsivas. Estou sofrendo, aí eu vou lá e faço uma besteira. E aí, é por amor a nós que a palavra de Deus diz assim: filho, cuidado, busque sabedoria. Você está precisando de sabedoria? Busque em Deus, busque com fé, busque com constância essa sabedoria. Segunda razão por que a gente precisa buscar sabedoria é porque existem, meus irmãos, Tiago fala aqui que existem diferentes tipos de sofrimentos, porque ele diz no verso 2 o fato de passarem por várias provações, no plural. Há uma variedade. A variedade de sofrimentos, os tipos de sofrimentos são vários. E como é que eu vou responder a esses sofrimentos que são de tipos diferentes? Eu preciso de sabedoria, porque sofrimentos, aflições diferentes exigem de mim respostas diferentes. E nós podemos aqui lembrar, conforme nos ensina a palavra de Deus, e eu queria deixar isso para os irmãos hoje. A palavra de Deus nos fala de pelo menos 5 tipos diferentes de sofrimentos, e 5 tipos diferentes, e por isso que eu preciso de sabedoria, porque eu preciso aprender como é que eu vou responder a esses sofrimentos, que têm naturezas diferentes. Preciso de sabedoria, para que esses sofrimentos sejam produtivos para mim e para você, amém? É quando eu agir com sabedoria e responder com sabedoria, essas várias provações, essa variedade de provações, elas se tornam produtivas nas nossas vidas. Primeiro tipo de sofrimento: existem os sofrimentos naturais da vida fora do jardim do Éden. Existem os sofrimentos naturais da vida, amém, irmãos? Nós estamos, a palavra de Deus ensina que nós não estamos mais vivendo no jardim do Éden, nós estamos fora do jardim. O jardim do Éden era marcado por harmonia, mas nós pecamos, a humanidade pecou, caiu, e agora nós vivemos fora do jardim. E fora do jardim, a palavra de Deus nos fala de que nós vamos lidar com sofrimentos naturais da vida. Por exemplo, a palavra de Deus fala lá sobre as consequências da queda de Adão, fala assim: maldita é a terra, e essa terra vai produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e ervas daninhas. Você vai ter fadigas, o ser humano vai envelhecer, vai cansar, e vai voltar para o pó, a realidade da morte. Existem os sofrimentos que são naturais da vida. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai envelhecendo, começa a aparecer uns bicos de papagaio que não tinha há 10 anos atrás, não tinha, agora começa a ter já os bicos de papagaio, começa a ter umas dor no pescoço que não tinha há 15 anos atrás. São os sofrimentos que fazem parte do nosso exercício de viver aqui na terra. A palavra de Deus diz, por exemplo, no Eclesiastes, que os olhos enfraquecem, amém, irmãos? Todo mundo está de óculos aí, fala amém. Eu não estou porque eu esqueci em casa. Eu sempre esqueço os meus óculos em casa, né? Então, mas eu devia estar usando. Os olhos enfraquecem, às vezes os dentes caem. E os cabelos? A voz continua a mesma, mas os cabelos são os sofrimentos naturais da vida.
a mobilidade vai diminuindo. Faz parte da vida fora do jardim. Como é que a gente responde a isso? Como é que a gente responde à realidade de enfermidades que aparecem, que a gente às vezes desenvolve enfermidades, faz parte do Adão fora do jardim? Como é que a gente responde a isso? Preciso de sabedoria, e a palavra de Deus, e Deus nos dá a sabedoria para nós respondermos a isso. Evite o que você puder evitar, amém, irmão? Por exemplo, sofrimentos que são naturais da vida, mas se você puder evitar, evite. Coma mais alface e menos torresmo, amém, Nelson? Mais alface e menos torresmo. Se você puder evitar, evite. É o que a palavra de Deus nos ensina a fazer, viver com bom senso. Provérbios diz que o homem sábio, ele vê o mal e ele desvia. O tolo vê o mal e fala, e vai em frente. Dá um abraço no Satanás. Não, evite sofrimentos da vida. Trate aqueles que você puder tratar, trate-os. Trate-os com bom senso, procure um médico, faça tratamentos, faça oração, peça a Deus pelo milagre e vá ao médico. Aquilo que você puder tratar, que diz respeito aos sofrimentos naturais da vida, vá tratando. Jesus disse que os doentes precisam de médico. O próprio Senhor Jesus falou. Então, é assim que a gente vai lidando com essas realidades. O bom senso da Escritura, a sabedoria. Aceite os que você precisa aceitar, porque tem coisa que a gente vai ter que aceitar, vai ter que conviver. Amém, irmãos? Os cabelos caíram, ao menos que você vá lá para não sei que país que faz lá o implante lá, não tem isso, né? Tem um país que faz implante baratinho, mas se caiu, vou conviver, né, Edson? Vou conviver. Aceite os que você precisa aceitar. Tome a sua cruz, porque tem cruz que é minha e que não dá para fugir, e eu vou ter que, para poder seguir Jesus e viver uma vida produtiva, como diz Tiago aqui, fica muito melhor se eu aceitar aquela realidade, às vezes aquela limitação que a vida fora do jardim impõe. A vida fora do jardim, no Éden aqui, diz que a terra vai produzir cardos e abrolhos, mutações genéticas, né? É incrível, isso não tinha no Éden. Fora do Éden, a natureza começou a produzir mutações, cardos e abrolhos. São mutações genéticas, são heranças genéticas, espinhos, que às vezes a gente herda. Você herdou alguma coisa do seu pai, da sua mãe aí? Eu herdei o ciático, irmãos, no inverno da minha mãe. Minha mãe não deixou herança em dinheiro, mas deixou o ciático dolorido. E dói. E faz parte. Tem dias no frio, irmãos, que eu não consigo nem esticar a perna. Mas é a vida fora do jardim. E eu vou tentar administrar isso da melhor maneira possível, com sabedoria, pedindo, Senhor, como é que a gente lida com essas realidades? E ele fala aqui que o Senhor dá essa sabedoria. Mas quanta gente não sabe lidar com essas coisas? E aquilo que, o sofrimento que não precisava paralisar e podia ser produtivo, atrapalha a vida demais. Porque eu não sei lidar com essas coisas que fazem parte. Então, primeiro tipo, são esses sofrimentos naturais da vida fora do jardim. O segundo tipo de sofrimento, e por isso que eu preciso de sabedoria, é que existem os sofrimentos que resultam da minha insensatez. Existem sofrimentos que resultam do meu pecado. Esse não faz parte da vida, esse eu chamo para a minha vida porque eu estou sendo tolo. Deu para entender? E aí eu preciso também de sabedoria para lidar com isso. São esses sofrimentos que resultam
do nosso pecado, da nossa desobediência aos conselhos da palavra. Eu falo demais e me enrolo. Já aconteceu? Você já viu isso ou não? Porque a palavra de Deus fala que o tolo fala demais. O sábio faz o quê? O sábio, ele se cala e ele fala na hora apropriada. Mas o tolo sai falando. E aí, às vezes, esse falar, acaba trazendo muito, prejudicando a vida, sofrimento. Esse sofrimento não era necessário, sou eu que trago para a minha vida, porque eu estou tomando decisões pecaminosas, tomando decisões tolas. Eu me irrito demais. E aí, irritado, eu perco o controle, eu falo bobagem, eu vou lá e xingo o chefe, perdi o controle, perde o emprego, é uma confusão. Sofrimento que podia ser evitado, mas é a minha tolice. Eu sou impaciente demais. Já viu gente assim? Eu quero uma coisa, mas eu quero para hoje, tem que ser hoje. Graças a Deus existe iFood, Rappi, e graças a Deus, porque eu peço e já chega hoje, e porque eu sou impaciente, e aí eu quero para hoje, tem que ser, porque eu não tenho paciência para esperar, planejar a compra, faço dívida, sofrimento. Era um sofrimento que eu não precisava ter, mas a minha insensatez me faz eu me enrolar. E aí vou vivendo com essas realidades. Por isso que eu preciso pedir sabedoria para Deus. Como é que eu respondo a isso? Quando eu estou sofrendo por causa da minha insensatez, do meu pecado, aí a palavra de Deus diz: você precisa reconhecer o seu erro, você precisa se arrepender, e você precisa buscar mudança e transformação. Amém, irmãos? É assim. Aí eu estou gastando demais. Não posso ver coisa no propaganda. Chegou a propaganda, eu já clico e falo: manda para mim. Aí eu vou pedir para Deus um milagre. Pastor, ora por mim, para Deus fazer um milagre, sei lá, um anjo passar e saldar minha dívida. Aí Deus vai falar assim: não, peraí, esse sofrimento aí não é milagre, esse sofrimento aí, filho, é arrependimento. Deu para entender? Esse sofrimento aí não é milagre. Esse sofrimento não é vir um ser celestial e... Não, esse sofrimento, a gente vai tratar ele, filho, é com você se arrependendo desse seu hábito de ser impulsivo. Então eu preciso de sabedoria para reconhecer tipo de sofrimento, tipo de resposta de Deus, a sabedoria de Deus que Ele dá para que esse sofrimento vire algo bom na minha vida, não me paralise, seja produtivo. O terceiro tipo de sofrimento, existem os sofrimentos que resultam do pecado e da maldade dos outros contra nós. Tem os sofrimentos que resultam dos meus pecados, mas existe também sofrimento que é resultado do quê? Do nosso contato com gente má e gente que tenta nos prejudicar e muitas vezes consegue nos prejudicar. Tem ou não tem? Tem. A palavra de Deus fala muito sobre isso. Quando a gente está sofrendo porque alguém foi desleal com a gente, porque alguém nos enganou, alguém mentiu. E o que a gente faz nessas horas? Porque a palavra de Deus fala que isso existe. Jesus, por exemplo, ele nunca mentiu para nós, amém, irmãos? E Jesus falou assim: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, igreja, abre o olho, porque existe lobo. Existe gente má. E no mesmo texto ele fala assim: tenham cuidado com os homens.
tenham cuidado com os homens. Igreja, meu filho, você está vivendo num mundo, você é minha ovelha, e está vivendo num mundo onde existem maldades, e pessoas que praticam maldades. E como é que a gente responde a isso? Preciso de sabedoria. Aí Jesus fala, você precisa ter cautela, acautelai-vos, não é isso que ele diz? Tenham cuidado com os homens, não seja ingênuo, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Porque existem essas realidades. A sabedoria de Deus me ensina a lidar com isso. Você precisa ter cautela. E se você está vendo uma pessoa que está agindo desse jeito perverso e muitas vezes pecaminoso, a palavra de Deus fala, vá conversar, oriente. Se ela persistir na maldade, se afaste, tenha cautela, tenha cuidado. Mas a gente precisa ter essa sabedoria no lidar com os homens. Mas pastor, e se a gente caiu no engano de alguém? Se eu estou sofrendo porque eu confiei numa pessoa e a pessoa me traiu. Se eu estou sofrendo porque eu confiei num sócio e o sócio me engabelou. Aí Jesus e a palavra de Deus nos dá sabedoria. Em primeiro lugar, cuide para que o seu coração não fique cheio de amarguras. Porque a amargura, se você cultivar a amargura, porque você foi enganado, se você cultivar essas coisas, isso vai prejudicar quem? Mais. Vai prejudicar a si mesmo. Então, o exercício do perdão, cuidar para que eu não fique cheio de ódio, cuidar para que eu não fique cheio de revolta, cuidar para que o mal do outro não me vença, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Porque o que tem gente que se machucou em relacionamentos, porque confiou, porque se doou, por exemplo, em igrejas, crentes evangélicos, o que mais tem hoje é crente que confiou no pastor, se doou, acreditou, e quando viu, foi roubado, enganado, viu que era tudo um circo, uma enganação, às vezes em certos lugares, e fica como a alma? Aí a palavra de Deus fala assim, toma cuidado. Como é que eu lido com esse sofrimento? Bom, busque sabedoria. Está dando para entender? Por que Tiago fala que você tem que, se você precisa de sabedoria para lidar com os diversos tipos de sofrimento, busque essa sabedoria, irmão. Ore, peça, busque e faça isso com constância, porque a gente vai precisar. Porque na hora do sofrimento, eu respondo do meu jeito, no meu jeito carnal, não é? Aí eu faço do meu jeito, na minha ira, e aí ajuda muito, né? Ajuda demais. Não, busque sabedoria. Sofrimentos que resultam do pecado e maldade dos outros. O quarto tipo de sofrimento que a palavra de Deus fala, que existem os sofrimentos que são necessários para nós conquistarmos as coisas que nós desejamos na vida. São os sacrifícios necessários para o sucesso. Amém, irmãos? Tem um ditado em inglês que diz assim, no pain, no gain. Sem sofrimento não existe ganho. Então existem os sofrimentos, a palavra de Deus nos ensina que existem os sofrimentos que a gente tem, que a gente escolhe o sofrimento hoje para poder ganhar algo melhor amanhã. Se a tua mão direita te faz tropeçar, faz o quê?
arranca e lança longe, porque é melhor o quê? É melhor você perder a mão do que você entrar inteiro no tormento, na desgraça. Então, tem coisas que eu corto hoje, que eu abro mão hoje, que eu me sacrifico hoje, porque eu estou vislumbrando um ganho muito melhor amanhã. São os sacrifícios necessários para o sucesso. E quem não está disposto a fazer esses sacrifícios, vai ficar sempre para trás. Porque para eu prosperar na vida, para eu crescer em qualquer área, em qualquer coisa, meus irmãos, eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que fazer sacrifícios. É inevitável. Eu quero passar no vestibular. Eu quero ter sucesso, é um sucesso. Eu quero passar no vestibular. Eu vou ter que sacrificar o quê? O PlayStation. Amém, jovens? Se eu quero passar no vestibular, eu vou ter que sacrificar o PlayStation. A Bíblia não me dá outro caminho, a Bíblia não dá atalho. Mas tem um malandro que ele quer passar no vestibular jogando PlayStation, um dia antes ele ora para Deus, fala assim: Senhor, me abençoa na hora que eu dar o chute na questão, que eu dei o chute ungido pelo Senhor. Malandro, está cheio de malandro por aí, que acha que pode, como diz Paulo, não se engane, de Deus não se zomba. Mas está cheio de malandros zombando de Deus, achando que pode fazer suas malandragens, e depois eu faço uma oração, e aí dá tudo certo, porque Deus abençoa a minha malandragem. Irmão, Ele não abençoa. Ele quer que você tenha sabedoria. E existe um tipo de sofrimento na vida, que é um sofrimento que eu escolho hoje sofrer, para eu poder conquistar algo melhor amanhã. Eu abro mão, eu faço sacrifícios hoje para ter algo melhor amanhã. Esse sofrimento é um sofrimento que eu tenho que abraçar na minha vida. É o que a palavra de Deus nos ensina. E em quinto lugar, o quinto tipo de sofrimento, que existem os sofrimentos pelo Evangelho. Existem os sofrimentos pelo Evangelho. Esse sofrimento eu tenho que abraçar. Esse sofrimento, diz Paulo, inclusive, assim, que a gente deve se gloriar neles. Sofrimentos pelo Evangelho. Sofrimentos que eu sei que vêm e que eu escolho, inclusive, esses sofrimentos, não porque eu sou masoquista, mas porque eu quero me manter fiel a Jesus. E porque eu quero me manter fiel a Jesus, eu sei que tem horas que eu vou ter que escolher o sofrimento. Mas muita gente não quer isso. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina, e por isso que eu preciso ter sabedoria. Jesus fala dos perseguidos por causa da justiça. O que é isso? Gente que decidiu se manter íntegra, e porque eles decidiram se manter íntegros, eles vão ser perseguidos. Gente que escolheu, por fidelidade a Jesus, se manter no caminho da verdade. Eu não vou mentir, não vou fazer maracutaia. E eu, por fidelidade a Jesus e ao Evangelho, eu me mantenho honesto, íntegro, e eu perco um negócio. Olha, perdi de ganhar uma comissão de 5 mil, já pensou? Acontece? Acontece, porque todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, vai ser perseguido. Isso vale para mim e para você hoje, irmão. Eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro. Eu lembro de um irmão, era uma irmã em Cristo, empresária,
que eu conheci numa igreja que eu pastoreei, ela tinha uma rede de comércios e as lojas delas ficavam nos shopping centers de São Paulo. E eu lembro que ela me contou um dia, falou assim: pastor, Natal é a época do ano que a gente tira o pé da lama. Natal. Mas mais ou menos no mês de outubro chega o pessoal assim da fiscalização e dizendo: você precisa fazer um monte de coisa aqui, ó, tá tudo, porque sempre tem, né? Você precisa fazer isso, aquilo lá. Mas está começando a época de Natal. Eu não posso fechar a loja para fazer essas coisas. Não pode ser em janeiro. Não. Se você não fizer, ou a gente dá multa, ou a gente fecha a loja, ou a gente pode tomar um cafezinho e aí você me paga um café generoso, claro, tem que ser café da Starbucks, né? Não vai ser café qualquer, tem que ser um café generoso, aquele café, né? Você me paga e aí a gente deixa a loja aberta, você fica feliz, eu fico feliz. E uma empresária cristã me contando isso. Aí ela falou assim: olha, eu tenho até que prazo para fazer essas coisas, você tem até tal dia eu volto aqui, ou a gente dá multa ou fecha, ou... Ela falou assim: bom, então vai ter multa ou vai fechar, porque eu sou cristã e o meu Senhor, a minha fidelidade a Jesus me impede de apoiar a corrupção. E sofreu prejuízo. E não pensa assim que veio daí, vendeu mais do que... Não, sofreu prejuízo. Porque tem aquele testemunho bonito, né? Daí veio todo mundo de São Paulo e comprou na loja dela e ela ganhou 20, né? Entende esse testemunho, né? Mas o testemunho dela é: não, eu fechei o ano no vermelho. Mas é sofrimento que vem por causa do Evangelho. E aí eu tenho que ter sabedoria. Você entende por que Tiago está falando aqui agora? Ó, irmãos, vocês, é um fato que nós vamos passar por muitas provações, de diferentes tipos, e porque as provações são muitas e de diferentes tipos, para a gente passar por isso de um modo que seja produtivo, que ela produza perseverança e traga vida, a gente precisa pedir sabedoria para Deus, e deixar com que a sabedoria do Senhor guie os meus passos, no meio das decisões que eu tenho que tomar, no meio dessas cobranças e aflições que a vida às vezes apresenta diante de nós. Busque essa sabedoria, busque com fé, busque com constância, não seja inconstante, irmão. Busque encher teu coração com essa palavra. Busque encher teu coração com esses conselhos que Deus nos dá para vivermos, porque a palavra de Deus é uma mina de ouro, de sabedoria para a gente viver. E seguindo esses passos, nas mais diversas provações da vida, nós vamos trilhando o caminho da vida e da vida abundante. Muitos são os sofrimentos que são naturais da vida, sofrimentos que resultam da minha insensatez, sofrimentos que resultam da maldade dos outros, sofrimentos que são necessários para que a gente tenha êxito, sofrimentos que eu escolho ter gloriosamente para me manter fiel a Jesus. Porque se eu quiser me manter fiel a Jesus, muitas vezes eu vou ter que escolher ter prejuízo, mas me manter fiel. Amém, irmãos? Vamos orar? O que a gente vai pedir para Deus hoje? Você está precisando, irmão? Essa semana você tem decisões para tomar? Com o que você está lidando essa semana que começa? Você está precisando de sabedoria? Vamos pedir para o Senhor sabedoria? Vamos pedir com fé.
para que Ele nos dê a graça de tomarmos decisões sensatas na nossa caminhada.